Bom, bem-vinda, Thaís. Então, a gente vai começar aqui a nossa primeira aula síncrona, né, de matemática financeira. Eu estou gravando, depois a gente vai subir lá na plataforma para todo mundo poder assistir. Eu coloquei aqui no primeiro slide todos os professores, né, que são mediadores online da disciplina de matemática financeira. Eu sou a responsável por disciplina. Eu sou a professora responsável pela disciplina de matemática financeira e esse semestre eu não tenho turma, tá? De mediação online. O professor Antônio tem uma turma, o professor Desi tem duas turmas, o professor Anderson tem 6 turmas, o professor Fábio tem duas e o professor Wilton tem duas. Eu não preparei nada com relação, assim, à minha apresentação, eu vou apresentar rapidamente, então. Eu sou professora da FATEC de Cruzeiro. Cruzeiro fica no Vale do Paraíba, no fundo do vale. Eu atuo lá desde 2017, nas disciplinas de matemática financeira e estatística. E aqui, como responsável pela disciplina, eu já comecei faz 1 ano e meio. Eu também sou mediadora online da disciplina de gestão financeira. No semestre passado, eu também tinha uma turma aqui de matemática financeira, mas esse semestre, por conta da carga horária, não consegui pegar, tá certo? Eu sou física, na verdade, a minha formação é física, e depois eu fiz mestrado e doutorado em engenharia de materiais, tá certo? A gente vai fazer o seguinte hoje, a gente vai apresentar, eu peguei todos os tópicos, né, que vão cair na primeira prova, os 8 tópicos, e aí a gente fez uma divisão entre todos os professores e a gente vai abordar um pouquinho de cada um para tirar dúvida, do pessoal que está aí presente. Então, se tiver mais alguém, se quiser perguntar no chat, pode ficar à vontade de perguntar que a gente vai respondendo bem devagarinho, tá bom? Eu acho que primeiro é o professor Fábio, né? Você quer compartilhar, Fábio? Eu vou compartilhar aqui Tá, minha então eu tela. vou tirar o meu. Espera aí, deixa eu só pegar o arquivo correto aqui. Agora sim. Se você quiser perguntar, Thaís, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar ali no chat. Vamos lá, ver se... Espera aí que não deu certo minha tela aqui. Que está aparecendo mini currículo. Não era essa. Agora apareceu, gente? Apareceu, está escrito só mini currículo, professor Fábio. Oi? Isso. Mini currículo. Isso, então está aparecendo aí. Tá aqui, eu sou... Né, então, vou me apresentar rapidinho aqui. Eu sou o professor Fábio. Né, eu sou bacharel em matemática pura. Né, sou lá do IBIUS, da Unesp de São José do Rio Preto. Me formei em 2002, né, no bacharelado. E depois, né, em 2002, eu continuei estudando ali no IBIUS, fiz mestrado em matemática, né, terminei em fevereiro aí de 2005, matemática pura. E, ao mesmo tempo, eu fiz também o curso de licenciatura. Né? Então, eu sou bacharel e licenciado em matemática lá pela Unesp e com mestrado também por lá, tá? Eu comecei aqui na FATEC, na Zona Sul, lá em 2007. Hoje eu estou aqui na FATEC Tatuapé, inclusive o prédio aqui é da FATEC Tatuapé, tá? E aqui eu sou professor de cálculo, né? Dou aulas aqui de cálculo 1, cálculo 2, né? Essa é a minha área aqui, tá? E aqui na FATEC Tatuapé eu também sou responsável por um projeto de nivelamento de matemática que ajuda aí o pessoal com resgatar, né, conceitos aí do ensino básico para tentar diminuir a evasão, fazer com que os alunos entendam um pouco mais a disciplina cálculo, né, de cálculo, que é uma disciplina bem complicada aí para a maioria dos alunos, tá? E aqui, gente, eu estou também, né, já trabalhei, eu estou aqui como mediador online da disciplina de matemática financeira, esse é o meu segundo semestre, mas eu já fui aí revisor de conteúdo de matemática elementar e matemática financeira no curso de gestão pública, né? Trabalhei lá em 2018, 19 e 22. Nos anos aí de 2020 e 21, eu
fui responsável aí, né, participei de um projeto piloto de nivelamento e recuperação de aprendizagem dessa disciplina de cálculo lá na CESU, né? E essa é um pouquinho do que eu faço aqui na FATEC, tá? Mas hoje eu vim aqui para falar um pouquinho aí para vocês, né? Vou resolver alguns exercícios aqui, né? Nós todos vamos resolver. E eu fiquei responsável por fazer um exercício, né, da unidade 1 e um exercício da unidade 2, tá? Então vamos lá, vou começar aqui com um exercício 8 do momento da verdade aí, da aula 1, tá? E esse exercício ele fala o seguinte, ó. Uma loja vende um casaco por R$330 na compra por atacado. Na compra por atacado de mais de 10 peças. E calcula 35% de lucro líquido em cada peça. O casaco comprado no varejo custa 410. Aí a pergunta é a seguinte: qual a porcentagem de lucro líquido na peça vendida a varejo? Né? Então, qual é a estratégia que eu vou usar para resolver esse problema? Né? O que a gente vai fazer? Então, primeiramente, eu vou calcular o lucro sobre os R$330. Né? Depois, vou determinar o custo desse casaco. Sabendo o custo do casaco, eu consigo determinar o lucro no varejo e depois calcular, né, em cima desse lucro, calcular a porcentagem de lucro líquido na peça vendida a varejo. Agora, gente, existe uma informação aqui, né, que essa loja vende o casaco por 330 por atacado de mais de 10 peças. Isso é uma opção do comerciante, né? Ela não altera em nada aqui, não interfere em nada na solução desse nosso problema, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui calculando primeiramente o lucro sobre os R$330, né? Então o que a gente tem, né? Sabemos aqui, né, que o ganho dele, né, o lucro ali tem uma taxa, né, de 35% ou simplesmente 0,35. Agora, como é que eu vou calcular o lucro? Né? O lucro ele vai ser igual, né, o valor de venda vezes a taxa. Né? Então, como é que a gente vai calcular esse lucro? Fazendo 330 vezes a taxa de ganho, né? A taxa de lucro dele é de 35% por peça. Né? Então, 330 cada peça vezes 0,35. Esse lucro líquido é de R$ 115,50, né? Por casaco, tá? Isso vendido no atacado. Agora, gente, vamos determinar o custo do casaco, né? Se eu sei que o meu lucro é de 115,50, né? Como é que eu vou calcular o lucro, né? A gente sabe, ou melhor, que o lucro ele é calculado, né? Ou ele é igual o valor de venda menos os custos, certo? Bom, agora que a gente sabe, né? Que como eu quero determinar o custo do casaco, eu posso pegar o lucro aqui, né? Que está somando, e ele vai vir para o lado direito da equação, subtraindo. Então, ele vai entrar exatamente aqui no lugar do custo. E o custo que está subtraindo, se ele for para o primeiro membro dessa equação, ele vai vir com... se ele está subtraindo, ele vai vir positivo, né? Vai vir somando. Então, a gente sabe aí que o custo é igual à venda menos o lucro. Bom, quanto que ele vende o casaco no atacado? Por 330. E o lucro que ele tem? De 115,50. Portanto, se eu fizer a diferença desses dois valores, eu tenho o custo do casaco. Isso vai ser igual a R$ 214,50. Agora, gente, sabendo o custo desse casaco, né, eu consigo calcular o lucro no varejo. Né, porque no varejo, ele vende cada peça por 410. Né? Se ele tem um custo de 214,50, como é que eu vou determinar o lucro? Né? O lucro é a diferença do valor de venda para o custo. Então, eu vou fazer 410 menos 214,50. Né? Isso me dá um lucro líquido de R$
de 195,50. Né? Esse é o lucro líquido. Mas o problema pede para calcular a porcentagem de lucro líquido no varejo. Então, o que a gente faz? Né? Eu posso usar a regra de 3, né? 214,50, que é o custo, isso equivale a 100%. Né? O lucro, que é 195,50, vai equivaler a X%. Então, né, como eles são diretamente proporcionais, né, essa razão é igual a essa, então eu posso multiplicar isso daqui em cruz, né? E isso implica, então, que 214,50 vezes x vai ser igual a 195,50 vezes 100. Né? Se eu multiplicar aqui 195,50 por 100, isso vai dar 19.550. E eu vou pegar esse cara, como eu quero achar o x, né? Eu vou pegar esse 214,50 que está multiplicando o x e ele virá dividindo por 19.550. O resultado dessa divisão, né, se eu usar a calculadora, isso vai me dar um valor de 91,14, né? O x é a porcentagem. Então, está aí a porcentagem de lucro líquido no varejo. Beleza, gente? Então, está aí um exercício, né, de porcentagem, que são os exercícios aí da unidade 1, tá? Que eu escolhi para a gente fazer nessa aula de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Thaís? Uma dúvida aí? Se tiver, escreva aqui no chat, tá? Que eu estou olhando aqui também, tá? Bom, deixa eu ver que a Thaís está digitando aqui, ver se ela tem alguma dúvida. Beleza. Então, vamos lá. Agora, pessoal, vamos continuar aqui, né? Vou fazer um exercício sobre o momento da verdade aqui da unidade 2, que fala sobre juros simples. E o exercício que eu peguei aqui, que eu escolhi, foi o exercício 7, tá? E esse exercício fala o seguinte, ó. Obtém-se 40 mil emprestados de um muito amigo, entregando-lhe uma nota promissória de 80 mil reais com vencimento para 12 meses. Determinar as taxas mensal e anual cobradas pelo amigo. Bom, gente, então como é que a gente vai resolver esse problema aqui, né? Bom, primeiramente, o que nós temos aqui, ó? Esses 40 mil, né, que é o valor que ele pegou emprestado, eu vou chamar isso daqui de valor presente, né? Agora, essa nota promissória, ela tem um valor, né, depois de 12 meses, de 80 mil. Isso é o meu valor futuro, tá? Eu tenho que esses 12 meses é o meu prazo, né? Então, vou chamar ele de N aqui, isso são 12 meses, né? E eu quero descobrir a taxa mensal, que eu chamei de IM, e a taxa anual, que eu chamei aqui de IA, tá? Então, vamos lá, vamos resolver esse probleminha aqui. Bom, primeiramente, vamos calcular a taxa mensal, tá? E aí o que a gente sabe, né? Que no regime de juros simples, nós temos que o valor futuro, ou montante, né? Vai ser calculado, né? Ele vai ser obtido pela multiplicação do valor presente, que é o capital, né? Que multiplica 1 mais I vezes N, né? O I é a taxa, o N o prazo. Né? Lembrando aí que para você calcular juros, né, no juros simples, você incide, né, sempre sobre o valor inicial, tá? Bom, então, como, né, tá aqui a forma com que eu calculo o valor futuro, né? E se a gente pensar, como eu quero calcular a taxa mensal, pessoal, é importante que a taxa e o prazo estejam em unidades iguais, né? Então, como os dois estão em meses, para mim está tranquilo de fazer essa conta aí. Né? Então, vamos lá, vamos substituir os valores. A gente sabe que o valor futuro é de 80 mil, que o valor presente é de 40 mil, né? Eu quero descobrir a taxa mensal e o prazo foi dado aí por 12 meses. Agora, como é que eu faço para resolver essa equação? Né? Essa é uma equação do primeiro grau, né? Tem ali a variável I, M aqui, mas é uma única variável. Tem operações apenas de soma e multiplicação. Então, como eu quero isolar
o IM, que está aqui em roxinho, eu vou tirar, né, os 40 mil que estão aqui multiplicando essa parcela, né, esse fator aqui, esse cara vai passar dividindo os 80 mil. 40 mil, né, 80 mil dividido por 40 mil vai ser igual a 1 mais 12 vezes IM, né? 80 mil dividido por 40 mil vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2. Né? Então, quando que 2 é igual a 1 mais 12 IM? Né? O que eu vou fazer? Primeiro, agora eu tenho que tirar esse 1 daqui, que está somando. Então, ele vai passar aqui para o primeiro membro subtraindo. Então, eu tenho 2 menos 1 igual a 12i. 2 menos 1 é 1, né? E eu vou pegar esse 12 que estava multiplicando o IM e ele vai passar para cá. Então, IM é 1 sobre 12. Né? Esse é o valor real dessa taxa. Mas, né, geralmente a gente pega essa taxa em porcentagem. Então, se eu dividir 1 por 12, isso vai dar uma dízima periódica, né? 0,08333333, né? Isso se repete infinitamente. E se eu multiplicar isso daqui por 100, né, e aproximar esse resultado, nós temos aí que a taxa é de aproximadamente 8,33 ao mês. Né? Essa é a taxa mensal, né? Uma das perguntas aí do exercício. Agora, o que eu faço para descobrir a taxa anual? Né? Essa taxa anual, gente, como a capitalização aqui é simples, para encontrar essa taxa, né, que é a taxa anual, basta multiplicar a taxa mensal por 12. Né? Então, a taxa, né, o IA, vai ser IM vezes 12. Né? Basta multiplicar aqui pelo período. Então, o IA vai ser, né, 1 sobre 12 vezes 12. Por que eu usei 1 sobre 12 aqui? Porque eu tenho esse valor exato aqui, tá, gente? Se eu pegar esse cara e multiplicar por 12, eu tenho um valor aproximado, tá? Então, se eu fizer 1 sobre 12 vezes 12, né, esse 12 que está dividindo, posso cancelar com esse 12 que está multiplicando, isso me dá uma taxa IA igual a 1, né? Só que 1 em porcentagem é igual a 100%, né, ao ano. Então, está aí a taxa anual de juros. Beleza? Dúvidas aí, Thaís? Tudo certo? Então é isso aí, gente. O que eu tinha para apresentar aí para vocês é isso. Né? Por hoje, é isso aí. Parar de compartilhar minha tela aqui para o próximo dar seguimento. Obrigado. Obrigada, professor Fábio. Vou compartilhar, então, a minha tela, que sou eu, né? Sim. Compartilhei, gente? Sim. Sim? Acho que sim, tá aparecendo sim. Tá. Então, tá bom. Bom, vou continuar então, Thaís. Eu vou explicar 2 exercícios aqui do Momento da Verdade 3 sobre juros compostos, tá? O primeiro exercício que eu escolhi foi o exercício 6. O exercício 6, ele falava o seguinte: certo capital, aplicado durante 10 semestres, a taxa de 36% ao ano, rendeu R$ 72.000 de juros compostos. Determinar o montante obtido. O que a gente já pode observar aqui, né, nesse enunciado? A primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente lê o enunciado, a gente tem que pensar, assim, né, anotar todas as informações, se isso aqui se tá combinando, né? Olha, a gente tem aqui 10 semestres, a taxa de 36% ao ano. Não tá. Então, a gente está falando de uma taxa anual e a gente está falando de um tempo de 10 semestres. Então, já é um indicativo aqui que a gente vai ter que colocar isso tudo no mesmo tempo, né? E aí fala que rendeu 72.000 de juros compostos. Eu coloquei aqui do lado as fórmulas que a gente tem lá dos juros compostos, né?
Essa aqui é a fórmula geral, né? O valor futuro, que é o montante, é igual ao valor presente, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. E dessa fórmula aqui, a gente consegue chegar nessas outras três aqui embaixo. Bom, então eu chamei aqui a atenção para as primeiras informações, ó. Então, se a taxa é 36% ao ano, o que é mais interessante a gente fazer aqui, né? Transformar esses 10 semestres em anos também. Fica muito mais fácil o trabalho. Ah, mas a gente poderia transformar o 36% ao ano em semestre? Sim, mas como é juros compostos, ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente sempre vai fazer, vamos tentar fazer o mais fácil, né? O mais fácil aqui é a gente transformar os 10 semestres em anos. Então, a gente sabe que um ano a gente tem 2 semestres. Então, 10 semestres, eu vou ter 5 anos. É uma regrinha de 3. Então, beleza. Então, agora eu vou trabalhar com N igual a 5, né? Que eu transformei para 5 anos, e eu estou com a minha taxa de 36% ao ano, então não tem problema. O que mais que o exercício fala? Ele fala para a gente determinar o montante obtido. Só que a gente não tem o valor presente, né? O capital. Então, o que é mais fácil aqui? É mais fácil a gente pegar a fórmula dos juros, né? O que é os juros? Os juros é o valor futuro, eu coloquei ele aqui, ó. O valor futuro, né? Que é o montante, é os juros mais o capital. Então, aqui eu só isolei, né? O valor futuro menos o valor presente é os juros. Nós temos o valor aqui, ó, o valor futuro aqui, né? Dado lá na unidade 3. Então, se a gente substituir aqui o valor futuro, ó, que é essa parte aqui, por essa fórmula, né? É o PV, que multiplica 1 mais I elevado a N, menos o PV não, o FV, né? Menos o PV. Então, esse PV aqui, eu posso voltar com ele para cá, e aí eu faço aqui uma manipulaçãozinha matemática, né? Isolo o PV, e eu chego aqui na fórmula dos juros compostos. Então, o que é os juros compostos? É o valor presente, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1. Com essa fórmula aqui, a gente consegue trabalhar bem rapidinho, porque ele deu o valor aqui dos juros compostos de R$72 mil, a gente pode substituir aqui no J. A taxa a gente tem, que é 36% ao ano, é só a gente tirar a porcentagem, e a gente transformou aqui o nosso tempo para 5 anos. Então, eu posso substituir todos esses valores, e aí eu consigo achar o PV. Coloquei aqui na próxima tela. Aqui, ó. Então, se eu substituo aqui os 72 mil de juros compostos, a taxa, o PV é o que eu quero encontrar inicialmente, né, que é o capital, o I, 0,36 ao ano, porque agora eu estou usando aqui para um tempo de 5 anos. Então, eu fazendo essa conta aqui na calculadora, né, eu isolo esse PV aqui e passo toda essa parte aqui para baixo, né? Passo para o outro lado dividindo, e aí eu vou chegar aqui num valor de um capital, de um valor presente de 19.712,05. Só que não é isso que o exercício quer. O exercício ele quer determinar o montante obtido. Mas aí agora fica muito fácil, né? Porque o montante, ele é o valor presente, o capital, mais os juros. Como eu acabei de identificar quem é o capital, é só eu somar com os juros, né, de R$72 mil, e aí eu encontro o montante que vai ser de 91.712,05. Tá certo? Alguma dúvida? Thaís? Vou seguir aqui, então, para o próximo exercício. Bom, o próximo exercício que eu escolhi, dessa mesma unidade, da unidade 3, de juros compostos, ele escolheu o exercício 10 porque ele faz uma... ele não é difícil, mas ele faz uma junção ali, de 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente tem aqui? Uma empresa de terraplanagem necessita comprar um trator no valor de R$195 mil.
E para isso, ela conta com 3 investimentos. Então, ela vai fazer um investimento de R$60 mil, depois um de R$45 mil e depois um de R$70 mil. Esses investimentos, eles vão ser aplicados em 6, 4 e 3 meses, respectivamente. Eu até coloquei aqui um quadrinho. Então, o primeiro investimento de R$60 mil vai ser aplicado, né, em 6 meses. O segundo investimento, R$45 mil em 4 meses. E o terceiro investimento, R$70 mil em 3 meses. E ele fala também que a taxa de juros compostos para todas essas situações vai ser de 1% ao mês. Tá? Então, a taxa é a mesma para todo mundo. Aqui está tudo dando certo, ó, 1% ao mês, e a gente está trabalhando aqui com meses, 6 meses, 4 meses e 3 meses. Então, a gente não tem que se preocupar, porque está tudo certinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? É a fórmula básica lá, né, dos juros compostos. O valor futuro, o montante, é igual ao valor presente, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Só que eu vou ter que fazer isso aqui 3 vezes, né? Porque o que ele está perguntando? Verifique se o montante desses investimentos é suficiente para eu comprar o trator. Então, eu vou fazer esse investimento de 60 mil por 6 vezes. Quanto que eu vou juntar? Vou guardar essa informação. Depois eu vou fazer esse investimento de 45 mil por 4 meses, quanto que eu vou juntar? E, por fim, os 70 mil em 3 meses, quanto que eu vou juntar? Quando eu fizer esse somatório disso tudo, eu vou verificar se ele está dando um valor acima de 195 mil ou não. Tá? Se der um valor acima, beleza, a pessoa consegue comprar o trator. Se der um valor abaixo, eu não consigo comprar o trator. Então, agora a gente vai substituir essas informações nessa fórmula aqui, ó. E aí, eu coloquei tudo de uma vez, mas a gente pode trabalhar separado. Pode fazer a primeira parte, né, ó. Da primeira parte, é 60 mil, tá aqui o valor presente, né? 1 mais I. O I nosso é 0,01% ao mês, elevado a 6 meses. Então, quando a gente resolve essa primeira parte aqui, a gente chega em 63.691,209. A segunda parte é o segundo investimento, 45 mil, a taxa é a mesma, agora eu vou elevar a 4, porque são 4 meses. Cheguei aqui no segundo valor, e os 70 mil, vou substituir aqui na mesma fórmula, e vou elevar aqui ao 3, né, que são 3 meses. Quando a gente soma esses 3 valores, né, o que eu vou chegar ali à conclusão? Vai dar 182.639,46. Ou seja, esse valor, ele não é o suficiente para comprar o trator. Porque lá no enunciado, ele fala que o trator custava R$195 mil. Tá? Então, esse valor que a pessoa vai juntar ao longo desse tempo não vai ser o suficiente para a compra do trator. Tá certo? Alguma dúvida, Thaís? Eu vou descompartilhar aqui a minha tela. E agora, acho que é um próximo professor. Não sei se é o professor desse, eu não lembro. Acho que é a unidade. Qual que é a unidade agora? Agora é a unidade 4. Sou eu. Desconto. Ah, isso mesmo. Tá. Você quer que eu compartilhe? Não, eu vou compartilhar aqui, Tá bom. Tá. Só apresentar primeiro para a Thaís. Eu sou o professor Antônio Carlos, sou formado em bacharel em matemática, bacharel em física, as duas. E estou desde 2014 na FATEC. Minha FATEC sede é a FATEC Mauá. E eu também estou na FATEC São Caetano, tudo aqui na região do ABC, as duas. Tá? E no EAD, desde 2020, comecei a disciplina matemática. E nesses últimos anos estou em estatística e financeira. Então, estou focado no grupo aí de financeira e estatística, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui os 2 exercícios da unidade 4, que é sobre descontos. Tá? Vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui. Mas não dá aqui, peraí.
parar um pouquinho aqui. Está entrando o outro. Espera aí, só um minuto. Consigo no modo apresentação. Não está indo aqui. Só um minutinho. Peraí, eu vou entrar no. Vou sair aqui da apresentação. Compartilhar. Deixa eu achar só um minutinho aqui. Não está entrando meu compartilhamento do meu aqui. Está aberto meu PowerPoint. Será que é o meu que está compartilhado? Não, o meu que é o meu, mas deixa eu ver se eu abro ele aqui. Se ele abre aqui. Ele está abrindo live. Aqui. Eu não consigo colocar na apresentação. Agora está aparecendo para a gente Mas a está aula. pequeno, né? Mas está aparecendo para a gente mas a tá aula outro. de 2020, do semestre passado. A nossa está aqui, ó. Eu não estou conseguindo colocar ela maior. Aqui, ó. Vem na nossa aqui. Se você colocar naquela apresentação, ela não fica grande? Deixa eu ver aqui. Não dá para ver os slides mais. Ele está entrando assim. Ah, mas está dando para ver bem. Clica. Se você clicar no. Essa aqui, ó. Embaixo na tela aqui está lá, de 1 a 40, não está? Os slides? Do lado tem os quadradinhos. Visualização Clica ali, acho que vai grande. aparecer todos os outros, Não. E aí você clica direto no seu, ao invés de ficar passando por todos eles. Eu acredito que seja aí. Aqui é o meu. Não sei se está pequeno, eu queria que ficasse maior aqui, mas ele não está ficando grande. A visualização é em grande e está entrando todos. Olha lá. Se eu clicar aqui, vai aparecer. Mas eu vi o do professor Fábio desse tamanho também. Tá bom? Então. Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Pessoal aqui, então desculpa aqui o inconveniente. Então, o meu exercício são os dois da unidade 3, tá? Deixa eu ver se consigo pôr um ponteirinho aqui, mas... Tá. Vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu quis para comparar o desconto bancário, que é o comercial, com o desconto racional. Então, aqui está a ideia. Miguel tem a oportunidade de descontar um título com um valor nominal de 111 mil em uma operação de desconto racional simples, a uma taxa de 3,5% ao mês. Tá? Outra instituição propõe a Miguel um desconto comercial simples a uma taxa de 36,8% ao ano. Então, aqui está o ano, está nessa segunda instituição. O vencimento do título será em 4 meses,
e quer saber qual que é a modalidade que Miguel deve preferir. Então, o primeiro caso é um desconto comercial, e o segundo caso, aqui eu tenho o desconto racional, e o segundo caso, desconto comercial. Então, primeiro aqui, desconto da modalidade racional simples, tá? Então, aqui está a fórmula de desconto racional. Valor nominal, vezes a taxa, vezes o período que ele está resgatando. Ele falou que foi 4 meses. 1 mais I vezes o período de resgate. Então, valor nominal, 111 mil. A taxa, 0,35 vezes 4. 1 mais 0,35 vezes 4. Então, o primeiro desconto dele, desconto racional, é 13.631,58. Então, calculou aqui o desconto racional. Agora, o desconto comercial, com o mesmo valor aqui nominal. Então, desconto comercial, valor nominal, vezes a taxa, vezes N. Então, 111 mil, vezes a taxa, só que aqui tem que acertar o período, né? Porque a taxa, nesse caso aqui, a taxa está em anos. Tá? Tem que ter o mesmo período. Então, aqui a gente vai passar 4 meses para anos. 4 dividido por 12 vai dar a conversão de 4 meses, quanto que equivale em anos. Então, o valor aqui do desconto comercial bancário, 13.616. Então, aqui o que é mais vantagem para o Miguel é preferir o desconto comercial. Tá? Então, eu escolhi esse daqui para fazer a comparação, tá? Do desconto racional com o desconto comercial. Então, esse é o exercício 3, do momento da verdade, da unidade 4. E aqui eu escolhi o exercício 9, tá? Que ele tem o desconto, ele foi particionado. Ó. A Adélia vendeu um bem pelo qual recebeu 5 cheques pré-datados, no valor de R$1.000 cada. Então, ela vendeu um bem e recebeu R$1.000, tá? Em cada cheque. Então, os cheques vencem em igual período, de 30 a 150 dias. Então, 30, 60, 90, 120 e 150 dias. Se entregar os cheques a um agiota, com uma taxa de 3% ao mês, para um desconto simples, comercial, calcule o valor líquido a ser recebido por Adélia e o valor do desconto. Então, primeiro vamos calcular o desconto. Lembrando aqui que o período dos cheques está em dias e a taxa que o agiota cobrou está em mês. Tá? Então, nós vamos pegar os períodos e converter em meses, tá? Para deixar na mesma unidade a taxa. Então, 30 dias vai dar um mês, 60 dias, 2 meses, até 150 dias, 5 meses. E vamos calcular o desconto comercial somando desconto 1, desconto 2, 3, 4 e 5. Então, o primeiro desconto é um mês. Então, é 1.000, a taxa 0,03 vezes 1. O segundo, 1.000, a taxa vezes 2 meses. 3, 4 e 5. Então, o desconto comercial vai ser a soma desses 5 descontos que ela teve. Então, o desconto aqui, total, é de 450. Então, calculou o desconto total. Depois, ele quer o valor atual, tá? Quanto que ela vai ter aqui o valor atual. Então, é o valor nominal menos o desconto. Então, o valor nominal é 5.000, menos o desconto que ela obteve. Então, aqui vai ter um valor que ela vai atual de 4.550. Tá? Então, isso aqui é interessante por causa da divisão. Ele faz o desconto, tá? Para cada cheque que ela recebeu. Tá bom? Então, aqui, vou parar de compartilhar. Vou cancelar aqui. Nem para aqui. Não dá opção nem de parar. Ixi. Pessoal, vou sair e volto, porque o meu não tá parando de compartilhar. Não dá opção. Aqui, ó, compartilhar. Aí já volto já. Acho que se você ele saiu. Que eu acho que pode se compartilhar em cima, cancela, não cancela? Professor, você quer que eu compartilhe?
Eu agora, né? É, Eu acho melhor eu compartilhar aqui. Eu vou tá bom. tentar, tá? Ver se eu consigo aqui. Deixa eu já compartilhar, deixar ele aqui para mim, para ver se dá tudo certo aqui. Deixa eu só arrumar o negócio aqui, porque da outra vez eu não sabia, mas eu podia ter feito isso. Eu descobri hoje, mas tá bom. Bom, então, eu sou o Dercy, né? Eu sou graduado em licenciatura em matemática. Eu também tenho graduação em contabilidade, graduação em engenharia de produção e atualmente estou fazendo a licenciatura em física. Estou tentando tirar essa licenciatura aí, mas com o tempo já vai tirar. Eu também tenho especialização nas áreas de contabilidade, tem 2 especializações nessa área. Eu tenho especialização também na área de matemática e fiz também uma especialização em engenharia aeronáutica e na pandemia eu fiz uma especialização em estatística básica, né? E meu mestrado é na área de engenharia biomédica. Bom, eu sou da FATEC de São José dos Campos, né? E dou aula de cálculo, dou aula de estatística e dou aula também de contabilidade aqui na FATEC São José. E sou, né, mediador online da turma aí na matemática financeira, da MMF 00108 e da MMF 00109. Né? Então, os alunos que forem dessa turma, envia no fórum dúvidas, né, que eu estou pronto para atendê-los lá. E também sou mediador na turma de matemática normal, né, e tenho 3 turmas lá agora também. Bom, então, eu vou trabalhar, né, aqui 2 exercícios, ou seja, da unidade 5 eu vou trabalhar o exercício 2, e da unidade 6 eu vou trabalhar o exercício 6. Né? Então, o primeiro exercício, que é o da unidade 5, né, o exercício 2, ele fala assim: a aplicação do capital de 13.000 gera um montante de 14.132,11 em 7 meses. Determinar a taxa efetiva anual. Né? Então, a ideia do exercício é calcular a taxa efetiva anual. Mas, primeiramente, eu tenho que calcular a taxa mensal. Então, eu tenho aqui alguns dados, né? Onde eu vou usar na fórmula. Eu tenho 14.132,11, que é o valor futuro. Eu tenho os 13.000, que é o valor presente. E tenho o N, que é 7 meses. E aqui, então, eu quero achar essa taxa mensal aqui. Bom, eu vou usar essa fórmula aqui, FV, né, que é o valor futuro, igual ao valor presente, 1 mais a taxa mensal, elevado a N. Então, a gente faz a substituição. Eu tenho o valor futuro, 14.132,11. Depois, eu tenho o valor presente, que é os 13.000. E tenho o 1 aqui, e mais a taxa, e vou elevar, então, o tempo, né, que está em meses, elevado a 7. Em seguida, né, nós vamos passar dividindo também. Então, eu tenho 14.132,11, como eu tenho 13.000 vezes, né, essa parcela aqui, então eu passo 13.000 dividindo, e aí nós vamos ter aqui essa divisão de 14.132,11 dividido por 13.000, nós vamos chegar em 1,87085385, que vai ser igual essa parcela aqui, que é 1 mais a taxa elevado a 7. Bom, aqui, né, a gente tem que fazer igualar, ou seja, fazer uma equivalência aqui. Então, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, joguei raiz quadrada aqui de 7 e raiz quadrada de 7 aqui. Como eu tenho, né, nessa parcela aqui, eu tenho 7 e 7, então, a gente pode fazer isso aqui. A gente pode eliminar isso aqui. Então, nós estamos falando que a raiz está sumindo aqui, né? Então, nós teremos assim, a raiz, né, de elevado a 7 aqui, de 1,087085835, e ficou igual, então, ao que nós tiramos da raiz, 1 mais a taxa aqui, que é mensal aqui.
Bom, nós temos aqui, então, eu só fiz uma inversão aqui, né? Então, joguei, né, essa parcela para o primeiro membro e joguei a raiz para o segundo aqui. Como eu tenho esse 1 aqui, né, ele vai passar, né, para o outro lado. Nós vamos jogar ele, porque ele é positivo, ele vem para cá negativo. Então, nós vamos ter a taxa mensal igual a raiz quadrada, né? Raiz quadrada, não, raiz sétima, de 1,087085,385 menos 1. Aí eu tenho que resolver essa raiz aqui, né? Quando eu resolvo essa raiz, eu vou chegar em 1,012000023 menos 1. E aí nós teremos, então, como eu tenho aqui 1, se eu tirar 1 aqui, eu estou tirando esse 1, então fica 0,1200023. Ou, né, como aqui 000, então vamos deixar 0,012. E agora, transformando ele em percentual, então eu estou pegando essa taxa, multiplicando ela por 100, nós vamos chegar em 1,2% ao mês. Bom, eu gostaria de mostrar aqui, né, como é que eu fiz o da raiz ali, né? Então, qual é o procedimento aqui, né? Então, a gente aperta o 7, né? Então, a gente vem aqui na calculadora. Esse 7 que eu estou apertando aqui, ele está considerando o meu índice. Depois, a gente aperta o Shift, né? E aperta a teclinha aqui, que nós chamamos de chapéu, né? Quando eu aperto o Shift e o chapéu aqui, ele vai, para mim, mostrar isso aqui, ó. Então, ele vai mostrar essa tecla que está aqui em cima, ou seja, essa função que está aqui em cima, né, em amarelinho aqui. Então, ele mostra isso aqui para mim. O índice que eu coloquei, que é o 7, ele está falando que já está aqui em cima aqui. E o valor que nós temos aqui, e aí a gente consegue, né, com o igual, a gente consegue determinar, então, o valor da raiz aí. Bom, continuando, né? O exercício da unidade A5.2. Como ele quer determinar a taxa efetiva anual, né, então nós temos os mesmos dados aqui. Eu tenho o M, que é o do exercício anterior, que é em mês, que nós já achamos, e aí nós vamos então para a taxa anual. Então eu tenho 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Então nós vamos ter a taxa anual, 1 mais m elevado a n menos 1. E aí nós vamos fazer a substituição. Então eu tenho o IA taxa anual, 1 mais esse valor que nós achamos aqui da taxa mensal, 0,0012 elevado agora, né? Como é anual, então a gente tem que trabalhar com o tempo de um ano, então 12 meses, menos 1. Aí o IA, né, ou seja, que é a taxa anual, é 1,012 elevado a 12 menos 1. Ou seja, eu fiz a soma aqui do 1 mais 0,012 aqui. Então ficou 1,012 aqui. Bom, fazendo essa, né, potência aqui, então resolvendo a potência, nós vamos chegar em 1,015,38,94,624. Como é menos 1, então nós vamos tirar o 1 daqui da frente, né, que é a parte inteira aqui. Então nós vamos ficar com 0,15,38,94,624 e nós vamos multiplicar por 100 para transformar esse valor, né, em percentual. Quando a gente multiplica aqui, aí arredondando, né, então fica aproximadamente aqui 15,4% ao ano. E também queria mostrar aqui também como é que eu fiz, né, ou como a gente pode fazer essa resolução aqui de 1,012 elevado a 12. Então, essa situação, ou seja, ela é mais simples. Então, a gente digita o número, né, 1,012. Aí nós vamos buscar a tecla chapéu aqui. A gente aperta o chapéu e eleva, ou seja, digita 12, que é o nosso tempo ali. Então, a gente consegue determinar dessa maneira aí também. Bom, alguma dúvida? Se alguém tiver dúvida. Não sei se é só a Thaís que está aí, mas qualquer dúvida é só questionar aí.
Tá? Bom, continuando então. Agora eu vou para a unidade 6 e eu escolhi o exercício 1. Né? Então ele fala assim, a tabela abaixo representa as variações percentuais de inflação do IPCA do primeiro semestre de 2017. Calcule a inflação acumulada no período. Então, nós temos aqui a tabela, né? Então, janeiro de 2017, 0,42%, fevereiro de 17, 0,24%, março, 17, 0,32%, abril de 17, 0,08%, maio de 17, 0,36%, em junho, né, podemos considerar uma deflação aqui de 0,30% aí. Bom, nós vamos usar, então, essa formulazinha aqui, né, que é a inflação acumulada, então, I acumulada, ou seja, taxa, né, acumulada, mais 1, e 1 mais a primeira taxa, 1 mais a segunda taxa, 1 mais a terceira taxa, e assim por diante. Né? Então, nós temos aqui, eu fiz aqui, coloquei no parênteses, porque eu vou passar esse 1 para o lado, né, para esse lado de cá. Então, eu coloquei um colchete aqui só para separar os valores aqui. Bom, aqui é só para mostrar, né, que como ele está em percentual, a gente tem que dividir por 100 para a gente chegar nesses valores que nós temos aqui, 0,0042 e assim por diante para a gente usar no exercício aqui. Então, nós temos, né, a taxa acumulada é 1 mais 0,042, são todas essas que nós temos aqui. 1 mais 0,24, 0,024, 1 mais 0,0032, 1 mais 0,008 e 1 mais 0,0036. Então, todas multiplicando aqui, e 1 menos 0,03 menos 1. Por que o menos aqui e os outros é mais, né? Porque justamente em junho nós tivemos um valor negativo. Então, se eu pego positivo com negativo, então ele vai ficar negativo aqui, 0,003. Aí, depois, nós fizemos a soma aqui, 1 mais 0,042, então fui somando todos os valores até aqui, né, no mês de maio, e aqui, então, eu tenho que tirar, então é 1 menos 0,03, por isso que nós chegamos aqui, ó, em 0,997, porque tirou o valor aqui, menos 1. Então, multiplicando todos os valores que estão dentro do colchete, nós vamos chegar em 1011, 23, 45, 66. Mas eu tenho que tirar o menos 1 aqui. Então, quando eu tiro o menos 1, fica 0011, 23, 45, 65. E da mesma maneira, né? Então, eu tenho que multiplicar por 100 para me determinar a taxa, ou seja, em percentual, né? Essa taxa acumulada no período ou no semestre que nós estamos trabalhando aqui. Bom, eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar. Passo para a Denise, então. Acho que agora tirar eu aqui primeiro. Eu vou tirar aqui. Você vai compartilhar, professor? Deixa eu ver se eu consigo tirar também. Eu acho que é da mesma coisa, não tem. Não tem. Ah, não, aqui, deixa eu ver aqui. Acho que aqui o meu não consegui. Ah, achei. Achei. Então deu certo. Você vai compartilhar, professor Wilton? Ah, você está fechado o microfone. Se você puder, por gentileza, ir compartilhando, eu prefiro. Se não Tá. der, aí eu tenho o meu aqui meio que quase pronto. Vou compartilhar.
Maravilha. Então, eu deixo um boa tarde aí para os colegas, deixo um boa tarde para os alunos que estiverem assistindo e também para quem for assistir depois, oportunamente, né, na parte gravada, por isso já colocando num enorme plural aí para todos. A minha parte ficou relacionada com a unidade 7 e eu escolhi, então, 2 exercícios para a gente poder trabalhar e explicar algumas coisas, tirar algumas dúvidas. Pode ir para frente. Ele não passou. Quer tentar novamente? Se não, tento puxar do meu aqui. Eu já vou até deixar o meu já meio que engatilhado aqui. Já estava, né? Eu não estou olhando a tela agora, tá? Que eu estou olhando meus arquivos. Se aparecer aí, é só me chamar que eu já volto. Opa, deu certo. Uma brevíssima apresentação. Meu nome é Wilton Sturme. Eu fiz licenciatura em matemática na Unicamp. Terminei em 1996. Aí de 97 até 1999, eu fiz o meu mestrado também na Unicamp. E o meu mestrado eu optei por fazer não na faculdade de matemática, mas na faculdade de educação, porém lá dentro da faculdade de educação, numa área que o pessoal chama de educação matemática. Eu leciono desde 1994, exatamente dia 24 de março de 94. O ano que vem faço, então, 30 anos lecionando. E no ensino superior são cerca de 22, 23, 24 anos. Eu dou aula em 2 FATECs, na FATEC de Itu e na FATEC de Indaiatuba. De FATEC eu tenho uns 15, 16, 17 anos, mais ou menos. Tá bom? Vamos lá, então, para os exercícios que eu separei. Esse é o exercício 1 do material. E eu fiz uma escolha lá dos exercícios, tentando um equilíbrio entre exercícios que envolvem o PMT e o PV, ou seja, as parcelas e o valor presente, e também que envolvem as parcelas com o valor futuro, tá bom? E também pensei assim em um deles da gente encontrar o valor das parcelas e no outro não. Então, uma leitura aqui breve do enunciado. Quer saber aqui um valor financiado, né? Relacionado com uma taxa de 2% ao mês, que vai ser amortizado em 10 prestações, também mensais, né? As prestações de R$1.000 cada uma. Embora não seja obrigatório, mas eu acho que é um hábito fundamental a gente fazer uma leitura do enunciado, pegando aqueles números e relacionando com os conceitos que depois vão ser abordados no exercício. Então, quando ele fala da taxa, eu vou associar com a letra I, né, que eu coloquei ali embaixo na cor verde, então o I igual a 2% ao mês. O número de prestações sempre vai bater com aquilo que a gente chama de N, né, que em unidades anteriores a gente relacionou aí com o tempo, com o prazo, né, e os valores das prestações é aquilo que a gente chama de PMT, que vem do inglês payment, e aí pegam-se lá as consoantes e é feita essa abreviação. O próprio material já fornece uma fórmula. Eu, no slide seguinte, vou destacar a fórmula, mas vou dar uma sugestão de como proceder, imaginando o uso da calculadora. Então, professora Denise, por gentileza, se puder passar, maravilha. Como eu disse, então, pessoal, tem aqui o destaque lá da fórmula, né, onde a gente também tem lá no nosso material. A gente quer encontrar o valor presente, né? E note que aqueles valores que eu destaquei na cor azul, eles vão fazer exatamente parte da fórmula como era de se esperar, né? Temos ali o valor das parcelas, temos também o valor da taxa, ora associado com o 1, que seria o 100%, ora não, e elevado ao tempo, de novo, né, para quem acompanhou aqui a apresentação dos colegas,
em juros compostos, é muito comum essa questão do valor do tempo fazer o papel de um expoente. Uma sugestão que eu dou é que a gente pense assim, né? É razoável que alguns alunos tenham a HP12C e outros não. Para quem não tem a HP12C, embora a calculadora científica ela seja, digamos, capaz de fazer a conta meio que de uma vez só, se a gente for digitando cuidadosamente ali parênteses, eventualmente até usando colchetes para agregar alguns termos, né? Eu sugiro que ao invés da gente fazer isso, digamos, de uma vez só na calculadora, que a gente faça passo a passo. O motivo da gente se sentir mais seguro, o motivo também da gente ser capaz de encontrar um ou outro erro se a conta não der certo. Então eu tratei aqui novamente de usar cores diferentes para destacar a parte de cima e a parte de baixo. Notem que eu estou, num primeiro momento, focando apenas na fração. Depois eu vou multiplicar pelo 1000 ali, que se refere ao PMT. Então, estou fazendo ali na cor vermelha, o 1 mais 0,02 elevado ao expoente 10. Depois eu vou tirar 1. Embora algumas contas possam parecer óbvias, mas eu acho a palavra óbvia ela um tanto quanto delicada, né? Porque às vezes o que é óbvio para um não é óbvio para o outro. Então, a conta dentro do parênteses, por mais simples que ela possa ser, eu tratei de fazer uma passagem a mais, né? Resolvi lá dentro do parênteses o 1 mais 0,02, dando então 1,02. Esse número, quando elevado à 10ª potência, vai gerar esse outro número que está aí na tela, 1,2189, etc. Conforme a gente está seguindo ali na nossa sequência, desse número a gente deve destacar uma unidade, portanto ficamos com 0, aquela parte decimal que a gente obteve. Basicamente, esse mesmo número vai aparecer também na parte de baixo, né, no denominador, porque uma parte da conta é repetida, né, é esse 1,02 elevado à 10ª. Então, mais uma vez, eu tenho ali o 1,2189,944, só que ao contrário da parte de cima da fração, agora na parte de baixo, eu vou multiplicar pelo valor da taxa e obtenho esse valor que está destacado por último aí na cor azul, o 0,02437989. Por se tratar de uma fração, então agora eu devo dividir a parte de cima pela parte de baixo, né? Numerador e denominador envolvidos aí na conta. Procurei manter a cor azul simplesmente por uma questão de mais facilidade aí na visualização. O resultado dessa divisão está aí logo na sequência, né? 8,9825, etc. E aí precisamos lembrar que este número deve ser multiplicado por 1000. Ressalto novamente, inclusive vou comentar isso depois no próximo exercício, que para quem está fazendo com a calculadora científica, eu acho muito válido fazer passo a passo, de novo pelas questões que eu levantei, né? Eu acho que isso daí vai elevar o nível de segurança do estudante, né? E também fica mais fácil de depois observar alguma coisinha, fazer eventualmente alguma correção aí na conta. O resultado bate ali com 8.982, esse número na verdade era apresentado lá no gabarito, mas a questão do número em si é o de menos, né? Eu acho que o intuito de uma aula como essa é a gente deixar sugestões, né, de melhorias, de como a pessoa pode se organizar mais ou menos. Por isso, novamente, a opção que eu fiz aqui de separar nas cores e também de fazer todos os passos possíveis e necessários aí para a gente chegar no valor obtido. Eu tratei de destacar brevemente também como que a gente faz na HP12C, lembrando que a HP12C não é obrigatória, mas às vezes a pessoa tem, ou às vezes já trabalha com isso, acha que vale a pena lá o investimento. Então, se a pessoa tem um pouquinho de familiaridade com a HP, tem aqui uma sugestão também de como proceder, lembrando que no caso eu vou deixar o valor do PV como sendo o último a ser digitado. E aí eu alimento a máquina com os valores que a gente tinha destacado na página ou no slide anterior, e que de qualquer forma estão aqui na tela novamente. Então, eu coloco o número 1000 e aperto a tecla PMT, o número 2, que é a taxa, e aperto o I, lembrando que no caso da HP12C eu não preciso fazer a divisão por 100, entre aspas, a calculadora já entende que ela deve fazer essa divisão. Em relação ao N, né, eu coloco lá 10 e aperto a tecla N. E eu costumo dividir sempre um hábito que é colocar 0
para o elemento que não está participando do exercício, ou, se for, digamos, de uma maneira mais formal, da fórmula. Dessa maneira, acho que é uma garantia a mais, porque se eventualmente a pessoa esquece, por exemplo, de apertar aquela tecla lá do clear, o CLX, pode eventualmente a calculadora carregar na memória algum valor anterior. A partir do momento que a gente zera isso daí, está garantido que mesmo que a gente esqueça alguma coisa, não vai ter problema. E aí, como eu falei, deixamos o valor de PV por último, e com essa sequência aí, a gente consegue novamente chegar no 8.982,58. Já preparando um pouco, né, pensando no outro exercício, como eu falei para vocês, novamente vai ter a parcela envolvida no exercício, mas dessa vez a gente vai tratar de encontrar o valor da parcela. Vou pedir novamente a gentileza para a professora Denise de colocar para frente. Né? Então, temos aqui um outro exercício. Dessa vez eu escolhi o exercício 4, já comentei aí o critério do porquê da escolha. Né? E a gente tem uma empresa que pretende, aí, num prazo de 3 anos, construir um galpão com um custo previsto de 800 mil. A empresa, então, adota lá uma prática que é poupar mensalmente um determinado valor para chegar nesses 800 mil. E esse valor está relacionado com uma taxa aí de 6% ao mês. O exercício pede para a gente calcular o valor de cada aplicação. Então, mais uma vez, né, nesse momento, o que é pedido é que a gente encontre o valor da parcela, ao contrário do exercício anterior, onde era fornecido o valor da parcela. E também o critério de escolha que eu tinha comentado, dessa vez, o valor que está envolvido mais diretamente aí no exercício é um valor futuro, né? Porque a empresa quer fazer esse processo, né? Digamos, como os antigos falavam, né? De fazer um pé de meia para que lá na frente a empresa tenha o valor adequado para poder construir lá o galpão que o exercício cita. Então, destaco aqui na cor verde que o valor futuro, então, é de 800 mil reais, a taxa 6% ao mês, que na fórmula eu vou dividir por 100, mas na HP 12C não precisa. E tem uma coisa muito importante, é preciso fazer uma adequação, no caso desse exercício, em relação à taxa e o tempo, coisa que no exercício anterior não precisou. Como a taxa aqui é mensal, para que as fórmulas funcionem bem e para que a HP funcione bem, eu fiz um ajuste pequenino aqui, que foi tratar os 3 anos como sendo 36 meses. Para o slide seguinte, que novamente vou pedir a gentileza da professora, eu adotei o mesmo critério, tem um destaque ali num tamanho até menor de propósito, né, da fórmula, mas acho importante que a gente faça passo a passo, né? Acho que, volto a repetir, esse daqui que é o espírito da aula, né? Para a gente tentar dar sugestões, enfim, orientar. Às vezes tem aquela questão do estudante falar, poxa, eu até estou entendendo por que foi substituído ali, mas da onde que veio um determinado valor. Então, mais uma vez, destaco com cores diferentes. A parte de cima eu coloco com a cor vermelha e fiz detalhadamente todos os passos, mesmo aquele que seria o mais simples, que é fazer a soma do 1 mais o 0,06. Então, essa conta aí, né, dentro de parênteses, resulta no 1,06, que deve ser elevado ao tempo. E assim como no exercício anterior, lá no final vou descontar uma unidade, né? Então, o resultado da potência deu 8,1472, aí, etc. Que descontado 1, ficamos então com 7 e essa parte decimal aí, 14725199. A parte de baixo, que no exercício anterior exigiu da gente uma conta, né, que tinha que fazer uma potenciação, multiplicar pela taxa, etc. Nesse caso, não. Então, eu simplesmente copiei lá o 0,06, mas quis adotar o mesmo critério do exercício anterior e mantive essa ideia aí das cores diferentes para facilitar a questão da visualização. Então, eu vou pegar lá o número que está em vermelho, né, que é o nosso numerador, vou dividir por 0,06, e consigo ali o nosso 119,12,086. Coloquei 5 casas decimais. E aí, pessoal, a gente acaba caindo numa situação que é o seguinte: alguns autores, alguns professores preferem, dentro da própria fórmula, já trabalhar algebricamente, isolando o PMT. Como
que quase que gerando uma outra fórmula. Não chega a ser outra, né? Porque na verdade é uma questão de isolar variáveis. Eu preferi manter a fórmula, digamos, do jeito que ela aparece na maioria das vezes, e só que no final tratar de isolar o PMT. A gente cai, na verdade, como se fosse numa equação de primeiro grau, né? De um lado eu tenho lá 800 mil, do lado eu tenho o PMT, poderia ser X, né? Se fosse tradicionalmente uma equação de primeiro grau lá das séries mais anteriores aí à faculdade, né? Multiplicado por um número que a gente acabou de encontrar, o 119, 12,086. Para que a gente deixe, então, o PMT isolado, a gente vai fazer uma inversão aí em termos de operações, né? O 119 que está multiplicando de um lado, está ali do lado direito, no lado esquerdo, ele vai estar participando de uma divisão. Então, eu tenho que fazer 800 mil dividido por 119, essa parte decimal. Tratei por simplesmente uma questão de estética, deixar o PMT do lado esquerdo, tá bom? Mas o importante mesmo é a gente fazer essa divisão. Então, 800 mil dividido pelo 119, 12,086, resulta aí no 6.715, que se refere às parcelas que a gente não, né? Que no caso a empresa ou a indústria lá deve investir, deve poupar, deve aplicar a cada mês. Mais uma vez, destaquei a questão da HP12C, lembrando então que o 800 mil vai fazer o papel do FV, então a gente digita, né, faz aparecer na tela 800 mil, aperta FV, na sequência 6 e o I, lembrando que eu não preciso fazer a divisão por 100, 36 é o nosso N, o PV não participa, faz sentido que ele seja zero, né, porque imagina que a gente vai abrir uma conta no banco e que a gente vai começar a poupar para que lá na frente a gente faça uma viagem. A partir do momento que você entra no banco, você não tem nada ainda na conta, né? Então é razoável que na prática a gente possa interpretar como zero, e também é bastante razoável que a HP12C, em termos de como que a gente deve alimentar, né, que ela esteja, digamos, entre aspas, esperando que a gente digite zero mesmo para o PV, tá bom? Existem variações disso, né? Existem situações onde eventualmente a pessoa já tem lá um dinheiro em caixa, tal, mas aí é uma situação que não está envolvida direta aqui nessa unidade, tá? E aí a gente deixa o PMT por último, e ao clicar isso daí, a gente vai ter o valor correto lá na tela. Mais uma vez, professora, agradeço a professora Denise aí, que está fazendo essa parceria aí de passando os slides, tá? Eu faço um pequeno destaque aqui para a gente fechar, tá bom, pessoal? Eventualmente, aí, quem não tem tanta prática assim com a HP12C, eu coloquei isso lá na sequência dos slides anteriores, mas acho importante ressaltar, né? O valor que a gente quer obter, normalmente a gente deixa por último. Exercícios, né, desse padrão que a gente está fazendo. Se tem PV e PMT envolvidos, o FV vai ser zero. E o contrário, né? Se o FV entrar na jogada, então aí o PV, que é zero. Notem que dentro desse padrão, as próprias fórmulas, né? A questão para quem vai fazer com a calculadora científica, né? Para quem vai fazer mais, digamos, na mão, as próprias fórmulas, se tiver, por exemplo, PV e PMT, a fórmula não tem o FV. Valores relacionados com dinheiro, né, valores monetários vão ter sempre sinais trocados, então é normal que às vezes você faça a conta e o resultado na tela da calculadora, ao invés de dar 5.300, dê menos 5.300, mas isso é extremamente comum, é uma questão de uma interpretação daquilo que você está ou colocando no banco ou tirando do banco, né? E se fosse o ponto de vista da instituição bancária, seria o contrário, né? Aquilo que está entrando, mas que depois o cliente vai ter direito a tirar. Então, é normal que tenha sinal trocado. E ainda um último cuidado, pessoal. Existem situações em que a gente diz que a primeira parcela é no ato da compra, e existem parcelas em que popularmente a gente diz para 30 dias, mas na verdade depende um pouco do período, né? Pode ser, eventualmente, se forem parcelas anuais, pode ser para daqui a um ano, digamos, um ano após a aquisição de um produto. E na questão da HP12C, é importante que a calculadora saiba qual modo que está sendo trabalhado,
a gente chama a questão do inglês, né? Quando a calculadora entende como sendo o modelo popularmente conhecido como begin, é a primeira no ato, ou end, que seria a final. E aí coloquei como exemplo aí, né, a primeira para um mês ou 30 dias, para que a gente faça esse comando aí na máquina. São teclas azuis, no caso dos G7 e G8, para que a calculadora funcione corretamente. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez aí os colegas, agradeço quem está presente e digo em nome de todos, né, que a gente está aqui para ajudá-los. Então, quem depois estiver assistindo aí gravado, saiba que a gente tem uma equipe aí que está todo mundo ao lado de vocês. Eu vou fechar aqui, tá bom? Tá. Parei aqui o compartilhamento. O professor Anderson vai compartilhar? Posso compartilhar já? Então, vamos lá. Opa, legal. Compartilhando aí. Só carregando algumas telas aqui. Maravilha. Boa tarde. Obrigado, professora Denise. Boa tarde, sou o professor Anderson. Estou aqui no EAD já desde 2016. Sou da unidade de Bragança Paulista. Né? Se não tiver legal com o som, a imagem, se não estiver compartilhando, vocês podem colocar aí no chat. Estou acompanhando o chat aqui do lado também. Tá bom? Bom, o que a gente pode falar depois dessas aulas aqui, né? Com o Wilton, o Dercy, o Antônio, o Fábio, a Denise, né? Show de bola, maravilha. Prazer fazer parte desse time aqui. É muito legal a gente estar fazendo essa aula síncrona aqui. Bom, como os professores já falaram, nós selecionamos alguns exercícios, eu também selecionei da unidade de aprendizagem 8, selecionei o exercício 1 e o exercício 4, né? A unidade 8, diferente da outra unidade que trabalha com séries uniformes de pagamento, a unidade 8 trabalha com séries não uniformes, ou seja, quer dizer que as entradas ou saídas do fluxo de caixa não serão iguais durante os períodos, ou até mesmo, como no caso do exercício 4 e um dos exercícios da atividade avaliativa 2, a gente trabalha com carência, período onde não ocorre nem entrada nem saída dos fluxos de caixa. Tá bom? Vamos lá, vamos começar com o exercício 1, então. O exercício 1 fala sobre o Elielmo, que tem muitos amigos, e decide que vai iniciar uma poupança depositando R$500 por mês. Então, vou pegar meu marca-texto aqui, algumas partes importantes. R$500 por mês no fundo que está oferecendo uma taxa a juros compostos de 1,5. O mercado trabalha com juros compostos, salvo algumas exceções, então já é comum isso para a gente aqui no andar do nosso curso. Tá bom? Ele no primeiro mês, então, ele coloca R$500 e no segundo mês ele encontra com um amigo que diz que também quer fazer esse investimento. E aí no segundo mês ele coloca os 500 e no segundo mês coloca os seus 500 mais os 500 do seu amigo, totalizando aí uma segunda entrada, um segundo depósito no fluxo de R$1.000. No terceiro mês, outro amigo também fala, eu quero aplicar 500. E aí, essa entrada no fundo, ela passa de 1.000 para 1.500. Obviamente, aí que a gente já começa a perceber que isso vai seguir uma progressão aritmética crescente, uma característica aí da série não uniforme. Diante disso tudo, os 35 amigos durante o período que o Elielmo encontra, mais ele acabam compondo o nosso N. Então perceba aí que o nosso N ele vai ser de 36. Ou seja, o Elielmo mais os 35 amigos, 36 períodos. Tudo bem? A pergunta que fica, então, ao final da aplicação, o grupo de amigos usará o total do valor do investimento para uma festa. Quanto
em termos de valor, os amigos terão para essa festa. Bom, o exercício ajuda a gente, fala que é uma APA crescente, onde a razão e o primeiro termo são 500. Então, isso sempre a gente vai ter aí para facilitar, tá bom? No caso do exercício. Seguinte, vamos resolver. Uma formulinha sempre ajuda, mas antes, só para caracterizar, né, deixar bem claro aí que nós estamos falando de uma série uniforme, série não uniforme de pagamentos. Só para deixar ilustrado os períodos, né? Primeiro período, segundo período e terceiro período, onde primeiro o depósito de 500 só do Elielmo, depois um depósito de 500 mais 500 do amigo do Elielmo, e lá para frente um depósito de 1.500, desculpem a letra, não tem uma letra tão boa assim, 1.500 de Elielmo mais os seus dois amigos do terceiro período. Isso daqui vai caracterizando a progressão aritmética crescente, tá bom? Diferente dos fluxos de caixa, diferente das séries de pagamentos uniformes, onde todos os pagamentos, sejam entradas ou saídas do fluxo, são uniformes. Então, só para ilustrar aí para vocês, deixa registrado isso daí. Vamos resolver o exercício? Então, uma formulinha para ajudar. Está na página 7 da nossa unidade de aprendizagem 8. Nós temos a formulinha do valor futuro. Afinal, é isso que nós queremos, né? O valor futuro de todos esses depósitos que vão evoluindo numa progressão aritmética crescente. Vamos lá, então? O que a gente tem aí? Bom, nós sabemos que a nossa G da fórmula aí, né? Que é a razão, primeiro termo e a razão é de 500. A nossa taxinha já foi dado lá e o Elielmo disse que é de 1,5 ao mês, que nós vamos levar isso para dentro do nosso cálculo com 0,15. Vou tentar melhorar essa letra aqui. E temos também que o nosso N é 36. Pronto. Com essas informações, nessa progressão aritmética crescente, né, nessa série não uniforme de depósitos ou pagamentos, já sabemos todas as informações, cabe a substituição. Então, vamos lá. Substituindo o nosso FV, então, a gente permanece, que é o que a gente quer saber. Eu vou deixar ele oculto aqui, mas substituindo na fórmula, o nosso G é 500 dividido pela nossa taxa. Qual que é a nossa taxa? Levando para cá em forma decimal, 500 dividido por 0,015. Abre um colchete. Nós vamos ter, então, 1 ou 1 aqui, ó. 1 mais a nossa taxinha, 0,015. Estou tentando fazer a melhor letra possível, para deixar registrado. Que multiplica 1 mais, taxinha de novo, 0,15 elevado a n. Qual que é o nosso n? 36. Menos 1. Importante, não esqueçam desse menos 1. Às vezes a gente deixa ele encostado aí no canto e esquece de levar ele no cálculo. Tudo isso dividido por a nossa taxa, que é 0,15. Perfeito? Menos o n. Quanto que é o n? 36. Pronto, substituído aí. Depois da substituição, é só a gente começarmos os nossos cálculos. Então, vamos lá. Esquerda para direita. 500 dividido por 0,15, nós vamos ter 33.333,33. Colchetes. Esqueci de colocar um parênteses aqui, ó. Não podemos esquecer, senão dá ruim no cálculo. 1 mais 0,15, 1,015. Ok? Que multiplica 1 mais o 0,15 sobre 36. Bom, vamos facilitar já. 1 mais 0,015, 1,015 elevado a 36, menos 1 dividido pelo 0,15 menos 36. Pronto, tá aí, maravilha, já facilitou muito. Maravilha? Vamos lá, continuando os nossos cálculos aí. Opa, eu acho que vai cair uma apresentação, mas eu já estou subindo aí de novo. Espera aí.
Eu dei um enter aqui, ela avançou mais do que deveria. Espera aí. Já estou subindo de novo a apresentação, desculpa. Alterna as telas. Baixo essa. Baixo essa. Meu enter foi pesado aqui agora, hein? Pronto. Voltei, tá aí. Vamos lá. Continuando aqui, então. Está na tela aí para vocês. Continuando nosso cálculo, então. Nós vamos para... Mantenha os 33.333 e 33 com o colchete. De novo, 1015, 1015, sobre... Aí, já realizando o nosso cálculo de 1,015 elevado a 36 menos 1. 1,015, 36. 1,015 elevado a 36, nós vamos ter 1,70914. Menos 1, de novo, não esqueçam do menos 1. Tudo isso aqui com o 0,15 embaixo. Pronto, menos os 36. Aqui é cálculo, né? Só cálculo, só matemática. 1,70914 menos 1, 0,70914. Ok? Dividido por 0,015 menos 36, que multiplica 1,015. Tudo bem? Maravilha? Então, tá aqui, ó. Pronto. Não podemos esquecer de todos os termos aí, ó. 0,33. Então, tá aí. Bom, o que nós vamos resolver agora? 0,70914 dividido por 0,015. Tudo bem? Nós vamos ficar aqui, como o professor disse, também vou trabalhar com 5 casas após a vírgula. 47,27, 597. 0,70914 dividido por 0,015, 47,27, 597. Menos 36, que multiplica 1,015. Olha o colchetes aqui ainda, ó. Vamos manter o colchetes. O que a gente faz primeiro? Ó, multiplicação, né? Multiplicação. Não vamos esquecer dos 33.333 e 33, certo? Multiplicando 1,015 por 47,27, 597, nós vamos ter 47,98, 551 menos 36. Bom, caminhando para o fim, né? 333,33. Nós vamos ter aí, multiplicando, né? Primeiro, o colchetes, 47,98, 551 menos 36, vamos para 11,98, 511, que multiplica os 33,333. Nós vamos ter um valor aí futuro para a festa de Elielmo e seus amigos de R$ 399.503,63, ou seja, dá para fazer uma bela de uma festa, né? Pô, Anderson, mas está um pouco diferente lá do nosso resultado. Tá dando uma diferencinha de, se eu não me engano, acho que 4 centavos, né? Não tem problema, não é isso que vai impedir a solução de vocês. Se eu não me engano, o resultado está com 399.503,62. A gente está com uma diferencinha de 4 centavos. Fiquem tranquilos, são o acúmulo das casas após a vírgula. Tudo bem? Não vai ser isso que vai tirar a nota de vocês. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha? Bom, outro exercício que eu estou trazendo aí para vocês é um exercício 4. É um exercício que trabalha com carência. E carência, ela é delicada justamente pela própria carência, o período da carência, né? Vamos para o exercício 4. Um empréstimo de 150 mil deve ser liquidado em 12 prestações mensais iguais. Porém, a primeira prestação vencerá ao final do 4º mês. E aí eu digo para vocês que a grande sacada está aqui, né? Quando que a primeira prestação ela vai gerar
a saída do caixa, a saída do fluxo de caixa, ou o primeiro pagamento. Então, nós já estamos sabendo aí que o primeiro pagamento ele vai acontecer no final do quarto mês. E a taxa contratada é de 2,5 ao mês. Bom, como eu disse para vocês, a carência era um pouco polêmica, né? E até mesmo um pouco carente de algumas definições. Mas qual que é a grande sacada que nós estamos falando de carência? A grande sacada, já disse e repito, é identificar quando será o pagamento da primeira parcela, que no caso aqui o exercício está falando que a primeira prestação, a primeira parcela acontece no final do quarto mês. Projetando isso, né, no nosso fluxo de caixa, vou até fazer uma brincadeirinha aqui, mostrar para vocês, o que a gente tem no caso no nosso exercício aí? Nós temos um período de 1, 2, 3, 4, sendo que a parcela vai ser paga no final do quarto mês. Então, o que isso acontece? O que isso repercute? Repercute que no primeiro período, no segundo período e no terceiro período nós não vamos ter pagamento. Só vamos ter pagamento no quarto período e ainda no final desse quarto período. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o nosso período de carência, ele é de 3 períodos, ou 3 meses, tudo bem? Por isso que vem aquela ideia, né, de que o período da carência, que é M, é o valor, é o período que seria 4, é o período sem o pagamento, ou o final do pagamento, 4 menos 1. Ok, maravilha, aqui o M também vai dar 3. Mas a gente tem que prestar atenção, nós temos que ter essa informação, e é importante, e a professora Denise, muito bem colocada, deixou isso claro para a gente na questão da atividade avaliativa 2. Né? Se eu não me engano, acho que lá era, na atividade avaliativa, era um período no qual a primeira prestação acontecia no final do terceiro mês. Se ela acontece no final do terceiro mês, nós vamos ter o primeiro período e o segundo período sem pagamento, sem parcelas. Isso quer dizer que lá no caso da atividade avaliativa 2, no exercício, o M vai ser 2. Tudo bem? Então, essa é uma informação importante e uma informação que a gente sempre vai deixar disponível aí para vocês. Tudo bem? Então, só a título de esclarecimento. Mas tem alguns exercícios que falam que a carência é de tantos meses. Ok, sem dar o valor, sem dar o período do pagamento da prestação, né? Quando que a primeira prestação acontece? Ok, posso considerar? Pode. Mas a gente reforça, sempre nós vamos estar divulgando e dando essa informação de quando ocorre o pagamento da primeira parcela. Tudo bem? Maravilha? Vamos lá. Desculpe estender um pouco mais, professores, mas só para deixar uns pontinhos aí de auxílio para os alunos. No nosso exercício, nós temos uma formulinha que ajuda. Essa formulinha está lá na página 11 do nosso material texto. O nosso material texto da unidade de aprendizagem 8, nós temos essa formulinha do PV aqui, e aí dá para a gente brincar, né? Os professores de matemática, eu não me apresentei aqui, eu não sou matemático, sou contador, venho da área da contabilidade, né? Fiz a minha graduação em contabilidade, minha pós-graduação em contabilidade, meu mestrado em contabilidade. Então, assim, eu sou da área de contabilidade e, por consequência, por tabela, sou da área de finanças, né? Mas a matemática nos permite uma série de situações que ajuda, e a gente tem que trazer essa matemática para ajudar a gente. Então, na nossa página 11 da unidade 8, unidade de aprendizagem 8, nós temos essa formulinha para calcular o PV, né? Sendo que o nosso exercício está pedindo o PMT. Dá para brincar com ela? Dá para inverter a situação, né? Passo o PMT para lá e passo o PV para cá. Só que a gente precisa fazer isso com os outros termos também, a inversão aqui dos outros termos. Tudo bem, professores? Tudo bem, alunos? Então tá aí, né? Não podemos nos esquecer das outras inversões também. Isso aí é permitido. Isso nos dá a formulinha aqui do PMT, que é igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N mais M, período da carência, multiplicado por I, sobre 1 mais 1 elevado a N menos 1. Tudo bem? Então, deixa essa formulinha aqui de apoio para vocês, caso vocês queiram resolver aqui no exercício também. Eu vou usar o PMT, a gente vai brincar a formulinha do PV, vou usar essa formulinha para a gente resolver esse exercício, mas fica aí para vocês também a outra formulinha para auxílio e para quem estiver assistindo possa
usar em umas das avaliações ou atividades. Tá bom? Vamos para o exercício? Vamos lá? Posteriormente, discutido tudo isso daí, nós vamos fazer as devidas substituições. O nosso PV a gente substitui por 150 e vamos deixar o PMT aqui, ó, para a gente descobrir. O PMT é o que a gente quer descobrir. Tudo isso multiplicado por 1 mais I. De novo, vamos trazer para a formulinha para a gente calcular em decimal, né? Se era 2,5% ao mês, vamos confirmar? 2,5% ao mês, a gente traz para cá sendo 0,025. Elevado a quanto? Elevado a 12. São 12 prestações, 12 períodos, tudo bem? Anderson, mas todas as prestações batem com o período? Não necessariamente, né? Se não me engano, acho que foi o professor Wilton que comentou, a Denise, não me lembro aqui agora, mas o N pode muitas vezes não bater com a prestação, né? Em geral, na maioria dos casos, a gente coloca uma prestação, o PMT batendo, com taxa, com capitalização, para a gente ganhar tempo com isso. Mas, enfim, aqui a taxinha está capitalizando aí dentro do período de 12 meses. Menos 1, de novo, não esqueça o menos 1 aí, sobre 1 mais I elevado a 12 mais o M. De novo, qual que é o nosso M aí, né? O nosso M aí em questão, o nosso M em questão, ele corresponde ao período da carência. Se a primeira parcela vai ser paga no 4º mês, isso quer dizer que nós vamos ficar 3 meses sem desembolso. Então, a nossa carência ela é de 3 meses. Multiplicado pelo I, que é 0,025. Tudo bem? Joinha? Maravilha? Vamos lá, agora vamos para a matemática, né? Vamos brincar com a matemática. Como é que a gente brinca com a matemática? Bom, primeiro, lá em cima vai ficar 1,025 elevado a 12 menos 1. Esqueci de colocar a taxinha aqui embaixo, ó. Esticar um pouco aqui, 1 mais 0,25. Opa, agora apertou, hein? 1 mais 0,025. Maravilha, vamos lá. O que tem embaixo aqui, então? Nós vamos ter, de novo, 1, tá? Professora Denise, desculpa a letra feia, hein? Depois você puxa minha orelha. 1,025 elevado a 15, 12 mais 3, que multiplica 0,025. Não vamos esquecer do PMT que está aqui, multiplica igual ao 150. Aqui, ó, só estou brincando, só estamos brincando, substituindo na fórmula. Tudo bem? Vamos lá? Eu tenho mais um slide aqui, mas eu vou colocar desse lado aqui para deixar tudo isso na mesma página aí, que facilita um pouco a visualização de vocês. Bom, puxando para cima aqui, ó, 150 mil, que é igual, bom, 1,25 aqui, ó, 1,25 elevado a 12, nós vamos ter, mantém o PMT, nós vamos ter 1,34489 menos 1, não esqueçam do menos 1, sobre 1,25 elevado a 15, nós vamos ter 1,4483, que multiplica 0,025. Ok? Então, vamos lá. 1,34,489 menos 1. Nós vamos ter, então, 0,34489. 1,4483 vezes 0,025, nós vamos ter 0,3621. Parece aluno falando, né? 0,03621, que multiplica o nosso PMT, que é igual ao 150. 150 fica quietinho lá do lado esquerdo. Tudo bem? Maravilha? Para finalizar, nós vamos ter o 150 aqui, com o PMT, com 0,34489 dividido por 0,03621. Isso vai dar 9,5
52.535. Bom, vou fazer isso na próxima página, né? Vamos fazer na próxima página, tem espaço lá? Vou puxar um slide aqui, maravilha. Então, para a gente finalizar, repito aqui, né? Ó, os 150, repetindo o que estava na lousa anterior. 150 PMT, que multiplica 9,52.535. Pronto. Mas aí, mais uma vez, aí matemática, né? O que a gente vai fazer? Passa para o outro lado lá, dividindo. Dá até para a gente inverter, hein? Dá até para a gente inverter. Vamos lá. PMT igual a 150 dividido por 9,52.535. Qual vai ser o valor da prestação, então? O valor da prestação, o PMT, que nós vamos ter nessa situação, será de, vamos lá, tá? 150 mil dividido por 9,52, 535, nós vamos ter, então, cada prestação no valor de 15.747,45. Se eu não me engano, vai dar uma diferença de 1 centavo lá, mas, de novo, né? Não vai ser por causa de 1 centavo que a gente vai considerar a resposta errada. Tudo bem? E óbvio também que você já tem essa habilidade aí de considerar essa aproximação. Tá bom? Bom, pessoal, assim como os demais professores, a gente se encontra nos fóruns de dúvidas aí, então estamos disponíveis nos fóruns de dúvidas dentro do nosso AVA. Pode entrar em contato com a gente que a gente está à disposição. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Professora Denise, com você. Estou descompartilhando. Obrigado. Bom, pessoal, só a Thaís teve a oportunidade de assistir ao vivo, né? Mas a gente vai compartilhar depois lá na página do GEM-PAD, então a gente espera que, né, tenham várias visualizações. A gente procurou preparar, assim, exercícios diversificados para ajudar vocês na prova, né? Eu marquei um pouquinho antes a aula, porque a prova de vocês está marcada, porque na semana que vem vai ser a semana do feriado, aí a gente achou que não seria muito viável, né, fazer aula na sexta-feira. E na próxima sexta-feira já tem uma série de aulas síncronas marcadas, então, como a gente tomou cuidado para não coincidir, né, para não atrapalhar vocês, então por isso que a gente puxou um pouquinho adiantou um pouquinho a aula, e porque hoje era um dia que a gente conseguia reunir, porque é difícil a gente conseguir reunir todos os professores, né, todos os mediadores para participar com a gente da aula. Tá, joia? Mas obrigada, viu, Thaís, pela sua participação. Né, divulgue para os seus colegas. Quanto mais pessoas, a gente vai fazer depois uma próxima para a segunda prova. Quanto mais pessoas, a gente sabe que muita gente está trabalhando, que não pode assistir. Depois do que todos os outros professores falaram, né? Para o pessoal participar dos fóruns, tirar dúvida, porque nós estamos lá para isso, para tirar dúvida de vocês, para auxiliar no que for preciso. E nem sempre o pessoal procura o fórum, né? Muitos alunos procuram ainda o particular, mandam mensagem no particular, mas pode mandar no fórum, não tenham dúvida de perguntar. Perguntar, não tenham vergonha de perguntar, né? É muito importante, é perguntando que a gente aprende, né? E a gente tem que aproveitar todos os professores aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo. O professor Dercy, ele teve que sair, porque eu acho que ele foi dar aula, tá? Por isso que ele já saiu antes. Tá joia, gente? Eu vou parar de gravar aqui, então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Não, tranquilo. tudo certo? Tudo certo. Tranquilo, certo, Denise. Thaís, muito obrigada pela participação. Valeu, Foi Thaís. praticamente uma aula